Gostando todos da paz do Senhor? Amém. Amém. Quando a gente dá uma mexidinha naquele outro microfone ali, que acho ele muito agudo. Esse aqui está melhorzinho. Gostando todos da paz do Senhor de novo? Amém. Amém. Amar quem tem a paz dá a paz. Muitas vezes a gente se depara em situações que o povo olha, anda na rua, olha para vocês, a paz do Senhor. Não se preocupe não, não se ensina como estrangeiro não. A paz se habita realmente dentro de você, você diz a paz do Senhor também. E pede para o Senhor ir abençoando a vida daquela pessoa e todas aquelas pessoas que passam por nós durante todo o dia, né? A gente vê que a população, ela sente muita carência de duas coisas. Uma é de amor e outra é de paz. Porque, na verdade, eles se completam. Quem tem amor, vive em paz. Não é verdade? E no nosso mundo de hoje, nós nos deparamos com tantas coisas, tantas situações. Pessoas que por algum motivo se deram mal em algum aspecto das suas vidas. E outras pessoas ficam felizes com aquilo, bem feito e tal, e coisa. E não é desse jeito que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a amar. Então é como eu costumo dizer, que eu queria colocar ali na frente, na porta da igreja, hospital. É para a pessoa que vem para cá, ela ser tratada, ela ser regenerada, ela ser amada. Porque se nós não amarmos, o nosso trabalho é bom. Queridos, nesta noite de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o Espírito Santo e as suas manifestações. Eu andei conversando com o pessoal daqui da igreja e vi que muita gente tem curiosidade sobre esse assunto. A irmã Jussara mesmo, todo dia ela me pergunta uma coisa diferente sobre o Espírito Santo, sobre as manifestações do Espírito Santo. E eu preparei um estudo para a gente ver. Temos umas 242 páginas. Mas é brincadeira, rapidinho. Eu peguei uma ajuda aí no site Esboço Sermão e na Bíblia de Estudo das Profecias. E, mais importante, o Espírito Santo de Deus, que é me guiando nessa obra de aprender um pouquinho mais do Senhor. Amém? Vamos começar a abrir nossas Bíblias em João, capítulo 20, verso 21 e 22. João, capítulo 20, 21 e 22. Eu vou citar alguns versículos, alguns a gente vai ler, e outros talvez não dê tempo da gente ler, para não estender nem o horário, para não ficar cansativo, tá bom? João capítulo 20, 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A gente percebe que os discípulos, eles já estavam prontos para se transformarem em apóstolos, que é aquele que sai a anunciar a palavra do Senhor. Eles passaram ali alguns anos debaixo da sombra do Altíssimo, né? Estavam ali com Jesus, e quem verdadeiramente fazia a obra era Jesus. Os discípulos ali, eles iam apoiando o mestre, né? Nas diversas situações. Até quando a gente vê que as criancinhas tentaram se aproximar de Jesus e os discípulos seguravam, porque imagine só, por onde Jesus passava, a quantidade de pessoas que não tentavam chegar até Jesus, né? E Jesus, ele não teria condições naquela situação fisicamente de atender a todas aquelas multidões por onde ele passou, não é? Mas o Senhor ia ali moldando os discípulos para que chegasse o dia em que o mestre teria que ser assunto aos céus, e eles teriam verdadeiramente, e como a gente diz aqui na igreja, fazer uns calozinhos nas mãos, pegar um machado, pegar um enxado, uma picareta, alguma ferramenta de trabalho. Então, para que os discípulos se transformassem verdadeiramente em apóstolos e fossem imbuídos desta missão, não adiantava simplesmente o Senhor dizer. E o Senhor foi e disse até para eles assim: o Pai me enviou. Como o Pai me enviou, eu cumpri a minha missão aqui. Agora vocês que são meus discípulos, eu envio a vocês, para que vocês cumpram a missão de propagar as boas novas da paz. Mas era necessário armas e ferramentas de trabalho para que os discípulos conseguissem fazer isso. Não é somente conhecimento bíblico, não é simplesmente horas e horas e horas de estudo que vai lhe dar condições de anunciar verdadeiramente a palavra do Senhor. É necessário algo a mais. A gente percebe nos dias atuais que muitas pessoas em muitas igrejas estão procurando este algo a mais sem saber exatamente o que ele é.
Mas aqui o próprio Jesus disse, antes de despedir-nos, recebei o Espírito Santo. E o próprio Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Aí você percebe que a partir daquele momento, o Espírito Santo começa a agir de forma diferente na vida dos discípulos. Será concretizada a posteriori, lá no livro de Atos, capítulo 2, a gente já vai chegar lá, quando os discípulos que, além de terem o Espírito Santo de Deus dentro dos seus corações, receberam um revestimento de poder, ou em algumas denominações, conhecidos como batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque se você for lembrar lá de João Batista, ele diz o seguinte: eu vos batizo com água, mas vem aquele após mim, do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que significa batismo? Batismo significa o surgimento de uma nova vida, de uma nova criatura. Uma vez que nós descemos as águas para dizer que aquele homem velho, aquela mulher velha, pecadora, ela morreu, a gente não vai mais pecar? Vai, a gente ainda vai pecar, porque nós ainda estamos nesta terra e nosso corpo ainda está predisposto a isso. Só que a diferença no sal e remido no sangue de Jesus para o pecador, como a gente costuma dizer, é que nós pecamos, mas não temos prazer em pecar. Quando a gente pega o Espírito Santo que entristecido nos nossos corações e nós pedimos perdão, não por ter feito alguma coisa que deu errado para a gente, e sim por termos entristecido o Espírito Santo de Deus. A nossa vida começa a dar um upgrade espiritual quando a gente decide não fazer determinada coisa, não com medo da consequência, e sim para não entristecer o Espírito Santo de Deus. E naquele momento já estava habitando dentro dos discípulos, pois foi soprado pelo próprio Filho de Deus. Neste momento, Jesus ressuscitado sopra o Espírito Santo sobre os discípulos para convencê-los do pecado, do juízo e da justiça. Veja bem, essa missão inicial do Espírito Santo soprado por Jesus para os discípulos ainda não era mover espiritual, ainda não era dons, ainda não era mistério, ainda não era maravilhas, ainda não era o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel inicial fundamental. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Muitas vezes a gente pensa o seguinte: não, o pregador falou, e o pessoal não saiu convencido. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós que viemos até aqui como igreja, nós estamos semeando. Nós estamos semeando a palavra do Senhor. Só que a semente, ela só germina quando ela cai numa terra boa. Em alguma outra terra pode até germinar, mas como a gente vê na parábola do semeador, pelos diversos motivos ela vai morrendo. Não é verdade? Então era necessário esse advento para que o Espírito viesse sobre os discípulos, como era prometido no livro de João, capítulo 16, versículo 7. A gente leu João 20, 21 e 22. Agora a gente vai voltar umas páginas e vai ler João, capítulo 16, versículo 7. Vou esperar um pouquinho para vocês acharem. Só voltar umas páginas de onde a gente está aí. João, capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Então veja o seguinte: a igreja, após a ascensão de Jesus, ela ficaria sozinha, não é verdade? O mestre subiu, e agora? O discípulo é aquele que segue o passo a passo do mestre. Se não tem mestre, não tem discípulo. Então era necessário que os discípulos evoluíssem para algum outro ministério. Eles evoluíram então para o apostolado. Mas foi necessário o quê? Que Jesus fosse e enviasse o Consolador. Então veja bem, primeira coisa, quando o Espírito Santo chega na vida de uma pessoa, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Só que quando você é convencido disso, aí você tem aquele baque e percebe assim: meu Deus, quem sou eu? O que é que eu fiz da minha vida até hoje? Quantas vezes eu desagradei o nome do Senhor? Por isso que muitas pessoas, quando elas se convertem, recebem Jesus verdadeiramente no seu coração, elas vêm chorando. Porque o Espírito Santo convence, bate muito forte dentro do seu coração.
Você começa a dizer: meu Deus, o que é que eu fiz até hoje? Quem eu sou? Por onde eu ando? Quem são as minhas companhias? O que eu faço do meu dia? E isso acaba nos entristecendo. O que era para ser um momento de glória e júbilo acaba sendo um pouco triste. Mas vem o segundo papel do Espírito Santo, o Consolador. E neste momento ele vai no teu coração e diz: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Nova criatura é mudança de vida. Ele não desiste da gente. É nesse momento que você dá aquela entristecida que o Consolador chega assim para você e diz: eu não desisto de você. Não importa mais quem você era, não importa mais o que você fez, vivamos agora em novidade de vida. Aí nesse momento, quando você é consolado, aí você começa a perceber uma nova realidade. Começa a perceber como as bênçãos e os milagres do Senhor estão tão próximos de você. Porque a gente acaba passando por uma situação como foi de Paulo. Cai escamas nos nossos olhos e nós podemos perceber quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Isso foi o versículo 7. O versículo 8 diz o seguinte: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, se você às vezes se pergunta, onde é que está aquele versículo que diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? Está lá em João, capítulo 16, versículo 8. A gente às vezes se depara com situações complicadas. Eu, por exemplo, eu sou péssimo para decorar. Se não for o Espírito Santo de Deus que vai me mostrando, eu não decoro não. Muitas vezes eu lembro do texto, mas não lembro do capítulo, do versículo. Aí eu estou pedindo misericórdia a Deus, está na minha outra Bíblia. Eu estou anotando os versículos que eu mais gosto assim de usar. Aí eu anoto onde é que está aqui, tem anota o versículo. Aí quando eu vou dizer, eu dou aquela olhadinha aqui até o momento que eu decorar eles. Então aproveita aí, vamos decorar esse de João, capítulo 16, versículo 8. Que o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Ele já veio, não é verdade? Isso aqui Jesus estava falando para os discípulos. Após sermos verdadeiramente libertos por Ele, teremos agora que aguardar na nossa Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de poder, para podermos com ousadia e intrepidez anunciar a palavra do nosso Deus. Atos, capítulo 1, versículo 8, estão as últimas palavras do Mestre. Mas você vai perguntar assim, mas o Espírito Santo já estava com eles? Estava ou não estava? Estava. A gente viu que o próprio Jesus foi que soprou o Espírito Santo sobre eles. Mas, o que é que Jesus disse? Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, para onde o Jussara vai. Glória a Deus. Coisa fantástica. Aleluia. Prepara, Jussara. Arruma a mala. Aleluia. O ministério do missionário ele é sofrido, mas ele é lindo. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Então, meus queridos, os discípulos, eles já sabiam, tinham conhecimento de quem era Jesus, o que Jesus podia fazer, qual era o poder de Jesus. Mas para anunciar o Evangelho com intrepidez, é necessário o toque do Espírito Santo. Aleluia. É necessário revestimento de poder. É necessário bater no Espírito Santo com fogo. Às vezes você se contempla com duas situações. Tem pessoas que estão pregando e você é aquela coisa, vai, quase não vai. E tem aquela outra pessoa que grita, e você não sentiu nada.
São duas personagens diferentes, mas nenhuma das duas recebeu verdadeiramente o revestimento do poder. Quando você recebe o revestimento com o Espírito Santo de Deus, você sente aquele ímpeto de anunciar a palavra do Senhor com ousadia. Sabe o que é ousadia? Sem temer, porque você já sentiu o toque do poder. É como o João dizia antes, eu te conheci, não ouvi falar. Agora os meus olhos te contemplam. Glória a Deus. Aleluia. Porque muitas vezes você vai se deparar com situações em que as pessoas perguntam o que é línguas estranhas, o que é línguas de mistério, o que é aquela coisa que o povo fala. Não adianta você tentar explicar. Eu já me deparei diversas vezes com pessoas que perguntavam, você tenta explicar ali biblicamente, mas o cidadão não consegue entender. É uma parte do cérebro que raciocina, Freud que dizia que tem tantos por cento do cérebro lá, que a gente não domina e talvez esteja plantado todas as línguas do mundo, e quando elas vêm para aquela parte que você usa, elas vêm atrapalhadas e a mensagem não é divulgada corretamente. Aí às vezes eu me dá vontade de perguntar, e o tom de revelação? Quando você está falando, a pessoa está interpretando. Os dois cérebros se uniram foi os dois, os 90% de cada um. Mas não adianta, querido, é uma discussão que você vai perder seu tempo. Para você realmente entender a grandiosidade dos dons do Espírito Santo, do ministério de línguas estranhas, do ministério de profecia, e você sentir Deus realmente colocando dentro do seu coração aquela mensagem, e você tendo que divulgar aquela mensagem profeticamente, só quem recebeu que sabe. Buscai os melhores dons. Mas o ministério profético é um ministério sofrido, porque nós somos a boca de Deus nesta terra. Mas muitas vezes os próprios cristãos não querem ouvir o que Deus tem para dizer. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus faz mover, Jesus muda a tua vida, muda a tua história. Aí quando chega na parte que você tem que dizer, mas você tem que querer. Como dizer aquela canção: quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Todo mundo quer ser profeta, mas ninguém quer pagar o preço do profeta. Amado, a palavra de Deus diz que até que aquele que consegue um copo d'água com o profeta recebe galardão de profeta. Mas o profeta, ele paga um preço tão árduo. Querido, é você chegar e Deus mandar você dizer, e você não querer dizer Jesus vai machucar. Jesus é uma verdade muito dura, mas o Senhor vai dizer: não te mandei eu ser forte e corajoso. Glória a Deus. Aleluia. Aí é necessário que você faça valer o revestimento do Espírito Santo e anuncie a verdade com intrepidez e ousadia. Porque Satanás, meu querido, ele é ousado. A gente já contemplou aqui como ele é ousado. Ele tenta vir, ele tenta tomar conta do culto, ele tenta bagunçar. Mas mais ousado ainda somos nós, porque temos a unção do Espírito Santo de Deus. Por um caminho ele vem contra nós, e por 7 caminhos ele foge de nós. Sabe o que significa isso? É você estar ali, a pessoa está indo até você. Quando de repente ela se depara com a grandiosidade do teu Deus te protegendo, e ela sai correndo tão desesperada que ela não sabe nem por qual caminho foi que ela veio. É desse jeito que Jesus faz. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Abra aí, Gustavo, para a gente. Atos capítulo 1, versículo 8. Isso. Pode. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tantas em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Obrigado, querido. Amém. O que Jesus quer dizer com isso, querido? Que quando viesse o fogo do Espírito Santo sobre os discípulos,
Eles não iam se contentar em pregar dentro das igrejas primitivas. Eles não iam se contentar em pregar na rua onde eles moravam. Eles iriam até os confins da terra. Eles iam pregar em toda cidade, em todo estado, em todo país. E até onde o Espírito Santo nos concedesse de ir, eles iriam. A gente vai ser como Paulo nas suas viagens missionárias, cruza a Ásia, a Europa, para todo lado. Porque o Espírito Santo conduzia. Quando você está entregue, quer receber Deus, quer receber a unção do Espírito Santo, quer receber o revestimento de poder, se entrega. Se entrega aos braços do Pai. Porque é muito interessante a gente cantar: eu navegarei no oceano do Espírito. Mas será que realmente a gente quer navegar no oceano do Espírito? Ou a gente só quer molhar o pé? Ou a gente só quer molhar a mão? A gente tem que verdadeiramente entrar no oceano do Espírito. E sem reservas, amado, se entregar. Imagine só, se a gente fosse para uma praia, por exemplo, e eu dissesse assim: Gisele, essa praia aqui, você pode ir até cobrir a sua cabeça que você não vai se afogar. Aleluia. Gisele olha para mim e pastor, o senhor está doido. Não é? Mas o oceano do Espírito é assim. Você vai cumprindo, ele vai cumprindo, até que ele excede todo o nosso entendimento. Aleluia. Nesse momento você recebe o revestimento do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para a igreja no primeiro século. Aleluia. Ele também veio para nós. Nós somos templo e morada dele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Nós vemos que nós somos morada do Espírito Santo. Em algumas igrejas o pessoal costuma dizer o seguinte: que veio, o Espírito Santo veio, fez todo aquele mover, aquele fogo, línguas repartidas, era tudo verdade. Só que foi ali e acabou. Só que, querido, o Espírito Santo ele não foi embora. Ele continua morando dentro da gente. E quando a gente diz para você dar lugar, o Espírito Santo está lá dentro de você, você dá lugar. Vai, Espírito Santo, faz o que eu quiser, eu estou aqui só adorando. Eu estou aqui só adorando. Quando você vem para tentar explicar sobre o Espírito Santo de Deus, sobre o poder do Espírito Santo de Deus, Satanás se levanta de um jeito. Eu não sei nem como é que eu cheguei aqui hoje. Eu sei que foi Jesus que trouxe. Foi prova na minha vida, foi prova na vida de Maria, foi prova na vida de minha de Alice. Foi ela que chorou hoje. Acabar na prova. Mas sobre todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Aleluia. Porque o inimigo de nossas almas, ele tenta a todo momento nos tirar da presença de Deus. Ainda mais se vocês forem em todas as igrejas, se vocês puderem ir. Se tiver um culto de instrução e doutrina, é o culto que tem menos gente. Sabe por quê? Porque nem todo mundo quer ser doutrinado, mano. Nem todo mundo quer aprender e prosseguir em conhecer. É muito melhor ficar só da vontade de pular e da vontade de cantar. Mas na hora de pagar o preço, na hora de jejuar, na hora de orar, na hora de se arrepender, é complicado. Na hora de pedir perdão, é complicado. Na hora de que você tem que deixar as suas coisas a fazer e buscar a melhor parte, como foi com Marta e Maria, é difícil. É complicado, é muita oração. É muito pedir a Deus para que o seu marido que está em casa, ele não venha ficar chateado, porque você vai para a igreja. É oração por ele. Para sua esposa, sua namorada, não ficar dizendo: não me dá mais atenção. Às vezes, o querido, é só hoje. É 2 dias na semana, fora domingo, você ainda vai comigo. Ora por ela, pede, ora por ele, pede para o Espírito Santo ir tocando, porque a gente viu que o Espírito Santo faz o quê? Convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Mas a descida do poder do Espírito Santo, o revestimento do poder, que é necessário. Vejam só, você recebeu o Espírito Santo de Deus nesse grau, não é opcional, é necessário. Aleluia. Nós somos uma igreja pentecostal e temos prazer de dizer que pregamos e acreditamos no livre mover do Espírito Santo e na manifestação dos diversos dons. É necessário, para você entender o que é anunciar a obra com intrepidez e ousadia, você tem que receber. Aleluia. Os discípulos eles ficaram paradinhos lá, ó, em Jerusalém, esperando o revestimento do poder. Então você quer ir fazer visita,
você quer expulsar demônio, você quer curar enfermo, você quer fazer tudo isso. Mas se você não receber o revestimento do poder do Espírito Santo, fique mais um pouquinho na igreja. Espere mais um pouquinho. Vá pedindo ao Senhor para ir trabalhando no seu coração. Porque você vai se deparar com situações que vai ser necessário o poder do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, por misericórdia, o Senhor nos concede. Mas é necessário buscar. É necessário buscar ardentemente. Todas as pessoas que eu conheço, que tiveram o revestimento do Espírito Santo de Deus, elas buscaram constantemente. Não é você dizer, não, eu vou buscar hoje. Aí no próximo mês da família, que é o ano que vem, que é mês do comedor, aí busca de novo. Se você realmente quer anunciar para o Senhor, além da sua igreja, além da sua rua, em Judeia, Samaria, até os confins da terra, é necessário o revestimento de poder. Então, se você sair daqui com alguma coisa na sua cabeça, saia com: eu tenho necessidade de ser revestido com o poder do Espírito Santo de Deus. Porque a operação de maravilhas, ela não depende de mim. Ela não depende de você. Ela depende da unção do Espírito Santo de Deus. Em nenhum momento eu ou você temos poder de expulsar demônios e curar enfermos. Mas, sobre a autoridade do nome que está acima de todo nome, sobre a proteção do Espírito Santo de Deus e o seu revestimento, nós utilizamos com ousadia e intrepidez e fazemos a obra do Senhor. Amém. Utilizando os nossos dons, qualquer que seja ele que o Senhor te concedeu. Recebeu um, busque outro. Aleluia. Recebeu dois, peça quatro. Porque a palavra dos talentos foi assim: buscai com zelo os melhores dons. Agora saiba, quem muito é dado, muito é cobrado. Esteja preparado para a cobrança. Sabe o que é cobrança? É você pedir ao Senhor para te dar o dom de cura. E o Senhor te dá, e você está em casa, 2 horas da manhã, alguém chega lá: Leme, vem cá, pelo amor de Deus. Você chega: o que foi? Minha filha, o meu filho está com uma dor de cabeça muito forte. Eu levei para o médico 2 vezes e não aconteceu nada. E me disseram que Jesus tocou na tua vida com um dom de cura. Vamos lá em casa. Amém. Procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem ninguém se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É nesse momento que você paga o preço do dom. E você vai lá, porque quando alguém vem procurar você, ele não veio sozinho não. O Espírito Santo de Deus, o nosso livro da Igreja de Cristo diz que a Igreja de Cristo no mundo é um farol que alumia as nações. Então, querido, quando você está na sua casa, você tem dom, você tem o mistério de Deus, a sua casa está brilhando assim, ó. Socorro grátis, é aqui. A igreja não está aberta todo dia não, mas a gente está em casa. Já muitas vezes eu estou chegando em casa, aí uma pessoa diz: vem cá, meu pastor, me ajuda aqui. Diz que foi hora de fulano fazer uma cirurgia, ciclano aconteceu isso com o filho, com o primo. Vamos orar. De graça, dai, o que de graça recebeste. Nós estamos procurando cada vez mais nos aproximar mais do Mestre, do que fez o Mestre, do que comandou o Mestre. Porque não é heresia eu dizer para vocês que nós, como igreja, vamos fazer obras maiores do que as que Cristo fez nesta terra. Ele mesmo que falou: farei estas obras e as fareis maiores ainda. Em nenhum momento, pelo menos relatos bíblicos não tem que a sombra de Jesus curou ninguém, mas a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava. E aí? São obras maiores ou não são? É a verdadeira obra de Jesus, que é a obra redentora na cruz. Tudo que ele fez até aqui era para que nós utilizássemos como testemunho para fazer a obra dele. Então é extremamente necessário. Vamos abrir o livro de Atos, capítulo 2, vamos ler o verso 1, 2, 3 e 4. E diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas como línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram
cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, para você evidenciar o revestimento de poder, para você falar em línguas estranhas, ou línguas de mistério, é necessário você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para você ser cheio, amado, você tem que buscar, você tem que clamar, você tem que pedir. Quando você pedir de todo o seu coração, aí Jesus vai olhar para você assim: você não percebeu ainda, meu filho? Só falta uma gota e vai derramar. Muitas vezes eu acredito que alguns de vocês já se depararam com a situação de já sentir que está cheio do Espírito Santo e dali não passa. Vai até a você: Jesus, por que eu não falo em línguas? Por que eu recebo dons de aparições de maravilhas, visões, milagres? Você já está cheio. Mas é necessário transbordar. É necessário transbordar. O vaso não precisa estar somente cheio, tem que transbordar. Onde nós chegamos, nós transbordamos a unção de Deus, e ela vai impactando e contaminando todos que estiverem ao nosso redor. Então é necessário clamar, é necessário pedir, e o Senhor há de nos conceder. Costumamos associar, vejam bem, isso aqui é interessante. Costumamos associar a presença do Espírito Santo de Deus ao fogo, não é verdade? Todo mundo fala, a presença do Espírito Santo só pensa em fogo, não é verdade? Mas o Espírito Santo de Deus se manifesta de outras formas também. O Espírito Santo se manifesta na forma de água, como diz em Salmo, capítulo 3, verso 23, sobre a chuva, as torrentes de Isaías 44, 3, e os rios de Ezequiel 47, do 1 ao 12. O poder do Espírito Santo não se manifesta somente em forma de fogo. Aleluia. Também em forma de água. A gente canta chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Ou então, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Derrama o teu rio sobre nós, inunda-nos. Quando a gente navega no oceano do Espírito, na Bíblia tem citando também que o Espírito Santo se manifesta em forma de água. Então a gente tem que entender que não necessariamente somente o fogo, mas a água também. Então quando você clamar, você pede tanto pelo fogo do Espírito Santo dentro do seu coração, como pede para o Espírito Santo inundar você com a água viva, com as águas do rio de Deus. Aí você vai se entregar e navegar no oceano do Espírito. Outra coisa a gente vê em Ezequiel, capítulo 37, 7 ao 10, é um texto muito conhecido sobre o vale dos ossos secos. O Espírito vem como vento. E se vocês forem lá para o livro de Atos, quando o Espírito Santo veio, foi um vento veemente e impetuoso. Não veio um sopro, não veio uma gotinha, não veio uma chaminha, um fósforo. Veio um vento muito forte e impetuoso e tomou todos que estavam naquele lugar e começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo. Veja como a operação do Espírito Santo, nas suas diversas formas, elas se completam e atuam juntas, de modo que nós possamos ser alcançados e atingidos impetuosamente por esta unção. Então, a primeira coisa da entrega para você receber o revestimento de poder é: não tente controlar. Não tente controlar. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Vai navegando, amado. Vai navegando. Vai navegando, vai navegando no oceano do Espírito, entregando para o Senhor. Senhor, eu estou entregando minha vida. Senhor, toca no meu coração. Vem com o fogo do Espírito Santo. Faz com que eu navegue no oceano do Espírito. E quando você menos perceber, você estará totalmente entregue aos braços do Pai. E já vai ter sido revestido. É de repente ou não é de repente isso aí? Você busca, mas quando eu decide fazer, ele vem impetuosamente. Aleluia. E a Alice aprendeu a andar assim solta aqui na igreja.
O jeito que a gente mais conhece, o Espírito Santo se manifesta como fogo. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Mateus capítulo 3, versículo 11. Aquele que alumia em Isaías 54, 4. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Aleluia. Por isso que a gente costuma, muitas vezes a gente pensa que o Espírito Santo veio com poder só no Pentecostes, né? Mas existem as diversas manifestações do Espírito Santo que já vinha passeando por toda a vida. Só que naquele momento foi um revestimento especial. Por isso que se via línguas como de fogo sobre os apóstolos. Aleluia. Também o Espírito Santo já se manifestou como uma pomba. Passarinho. Mateus capítulo 3, 16. Quando ele veio sobre Jesus e disse com a voz dos altos céus: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Após o batismo de Jesus feito por João, demonstrando que o Espírito Santo também pode vir na tua vida com brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade e paz. Amém. Quando você recebe a unção do Espírito Santo de Deus de uma forma impetuosa, às vezes você está em uma situação muito complicada, em perseguição, em tempestade, e você está em paz. O mundo está se acabando e você está aqui em paz. Aleluia. Glória a Deus. Só pensando, Jesus, vem na minha vida, toca na minha família, muda a nossa história. E o povo está brigando, discutindo, reclamando no trabalho, aquela coisa. E você não, Jesus, foi terrível, isso é maravilhoso. Glória a Deus. E Aleluia. quando você sente pela primeira vez o poder do Espírito Santo, você não quer se soltar dele de jeito nenhum. Aleluia. Glória a Deus. Eu já fui participante de algumas igrejas que não creem na manifestação do Espírito Santo dessa maneira, porque não tinha a igreja de Cristo lá. Aleluia. Eu sou da igreja de Cristo, como eu já contei para vocês desde pequenininho. E era complicado, eu ficava ali, eu ficava nervoso, eu não conseguia me controlar. E eu ficava com medo de assustar os irmãos, porque eles não conheciam essa manifestação. E às vezes eu ia para casa, aí eu ia dentro do carro, e eu, Jesus, perdido. E agora do Senhor não dava aquele carro até a gente chegar em casa. Porque não dá para controlar. Não é verdade? Aleluia. Não conseguiremos ficar de pé, maior é tua glória sobre nós. Ora, Senhor, hoje, olha só, hoje, Pai, eu quero entregar completamente a minha vida em tuas mãos. Eu quero navegar no oceano do Espírito. Eu quero sentir o que é esse fogo, essas línguas de fogo que aconteceu lá no livro de Atos. Eu quero saber o que é navegar no oceano do Espírito. Eu quero saber o que é transbordar de Deus. E também vejo a manifestação do Espírito Santo como azeite ou óleo precioso, óleo da alegria ou óleo da unção. Por isso que nós temos tradição de ter um vidrinho com óleo ungido. Aleluia. E de onde é que vem esse óleo? Vem de Israel? Não, amado. Pode ser qualquer óleo que você tiver na sua casa. Você não vai fazer óleo de comida, depois não usa para encher de óleo de comida. Mas a unção que vem de Deus, ela vem em qualquer óleo. Não se preocupe, não. A unção vem de Deus. Não importa se o óleo foi caro ou se o óleo foi barato. Mas a gente gosta de pegar um óleozinho perfumado, né? Quando a gente ungir os irmãos ficam bem cheirosinhos, chegar em casa e inundar a casa dele todo com aquele cheiro abençoado. E quando nós pegamos um óleo, ele tem que ser primeiro ungido. Então tem todo um processo para pegar aquele óleo, entregar nas mãos do Senhor, ungir o próprio óleo, pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre a vida das pessoas que forem tocadas por aquele óleo da unção, ungindo as suas vidas, derramando o seu poder, sarando feridas. E não foi a gente que inventou isso. Lá, antigamente, quando os reis eram consagrados, era como um óleo precioso que desce na cabeça e escorre sobre a barba de Arão, que era o sacerdote. Aleluia. Por isso que hoje os sacerdotes da casa do Senhor são pastores e presbíteros. Nós costumamos fazer a unção com óleo, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida das diversas maneiras necessárias para fazer o que lhe apraz. Aquilo que está no coração de Deus seja feito na tua vida e tu seja ungido e revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E também o Espírito Santo de Deus vem como um selo, com uma marca de propriedade. 2 Timóteo,
capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Nós proferimos o nome de Cristo e somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Mas vamos nos ater ao revestimento do poder, para a gente não ir detalhando especificamente as manifestações das outras formas do Espírito Santo. Por isso que eu só citei os versículos e não li, tá? Mas vocês que anotaram aí, vocês vão pesquisando depois em casa. Vamos nos ater ao revestimento de poder, conhecido como batismo com o Espírito Santo. Veja que a única forma em toda a Bíblia que o Deus Pai Todo-Poderoso, veja bem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três, as três pessoas, que são três e um ao mesmo tempo. Quer entender isso? Chama-se fé. A maioria dos institutos de teologia que ministram o curso de bacharelado em teologia, eles precisam de uma carta de recomendação do seu pastor, para ver se realmente você tem plena convicção de que a Bíblia é fé. Porque você se depara com os pormenores, os períodos históricos, as diversas traduções, e aquilo vai enchendo a sua cabeça e você acaba se estribando no seu próprio conhecimento. Todas as vezes que você for falar da palavra do Senhor, por mais conhecimento teológico que você tenha, coloque como nada perante Deus. Ele diz: Espírito Santo de Deus, toma a minha vida, toma esse estudo, toma a tua palavra e vem fazer o que te apraz neste lugar, nesta noite. Então veja bem, eu não estou dizendo que você não vai mais estudar a Bíblia, certo? Continue estudando, prosseguindo em conhecer. Eu só quero que você entenda que nem tudo você conseguir explicar. Tem coisas que é preciso de fé. E é nessa hora que se separa o cristão e o teórico. Não falando teólogo, teórico. Aquele que conhece toda a teoria da Bíblia, já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus nunca falou com ele. Porque ele está tão cheio do próprio conhecimento que ele não consegue ouvir. Porque às vezes a voz do Espírito Santo está falando como uma pomba. Paz, tranquilidade, brandura. Ele não está ouvindo. Ou então muitas vezes ele está lendo tantas vezes o mesmo versículo e o Espírito Santo está falando com fogo. E ele não está conseguindo captar, ele não está conseguindo captar. Por quê? Está estribado no próprio conhecimento. Então, estudem, continuem estudando, pesquisem. Mas o mais importante é, antes de começar a estudar a palavra, ore a Deus. Peça a direção do Senhor e que o Senhor proteja o seu entendimento de cair em excesso de si mesmo. E que a sabedoria venha do alto, como viu sobre a vida de Salomão. Então veja que a única forma que o Deus Todo-Poderoso em toda a Bíblia já se manifestou na terra foi por meio de fogo. O Deus Pai Todo-Poderoso só se manifestou nesta terra por meio do fogo. Certo? Ao povo de Israel no deserto, Deus era uma coluna de fogo. A presença de Deus era vista como uma coluna de fogo. Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22. E a Moisés, o Senhor se mostrou como uma chama de fogo na sarça ardente, em Êxodo 3, capítulo 2. O batismo ou revestimento do poder foi anunciado por João em Lucas 3,16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das minhas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É necessário a renovação do Espírito Santo com fogo, para que você tenha um renovo espiritual. Os discípulos ali no Pentecostes, eles estavam entristecidos pelo fato de Jesus ter subido aos céus. Imagine só, você está ali convivendo com Jesus, tocando em Jesus, Jesus está fazendo um milagre na sua frente, e de repente Jesus não está mais lá. Jesus voltou para você. Então é necessário que os discípulos tivessem uma renovação espiritual. Sentiam-se sozinhos e desanimados. Mas quando foram revestidos
com línguas como de fogo, eles foram renovados. E em seguida, olha só, eles foram renovados de um jeito. O Espírito Santo de Deus veio com o poder de uma maneira que, após a pregação de Pedro, converteu quase 3.000 almas. Vocês já imaginaram a quantidade de poder de Deus que foi derramado sobre aquele lugar? Que em uma pregação, Pedro converteu 3.000 almas ao Senhor. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 41. E foi só Pedro. Imagina os outros apóstolos em suas pregações. Quantos não foram? 500, outro 1.000, outro 2.000. Então, possivelmente Pedro foi citado porque foi que conseguiu um público maior. E o que é que nos impede hoje de pregar para multidões e converter 100, 200, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas para o Senhor? Falta buscar, falta aguardar em Jerusalém para ser revestido de poder. Falta que sopre o vento impetuoso sobre a sua vida. Falta que você dê lugar, dê vazão para o Espírito Santo de Deus te usar. Porque todas as vezes que nós nos depararmos com situações em que é o nosso conhecimento, é o que a gente sabe, você vai ver que não vai alcançar um poder tão grande. Mas quando você se depara com situações que o Espírito Santo vai colocando na tua mente, que o Espírito Santo vai te lembrando, você consegue enxergar que as pessoas estão sendo atingidas pelo Espírito Santo. Ele está convencendo, ele está consolando. Depois que ele convence, que ele consola, ele começa a encher, ele começa a encher, começa a encher, e depois você transborda, amado. E depois que você transborda, o renovo vem sobre a sua vida. E cada vez que você ora, cada vez que você clama, cada vez que você ora e mistério ao Senhor, o Senhor reveste outras pessoas. O Senhor derrama uma unção sobre outras pessoas. O óleo vai enchendo o vaso de outras pessoas também. Então, se você já recebeu o revestimento de poder, não fique calado. Porque os apóstolos anunciaram a palavra com ousadia e intrepidez. Não é verdade? Através da oração. Em 2 Coríntios, capítulo 7, do 1 ao 3, quando a igreja ora, Deus manda fogo do céu, poder de Deus, Shekinah de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, do 1 ao 3. Segunda Coríntios capítulo 7, do 1 ao 3, diz o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, e ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, e ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que está em vossos corações, para juntamente morrer e viver. Querido, quando o Espírito Santo de Deus ele vem sobre a igreja, você sente uma manifestação diferente. Você começa a sentir que alguma coisa diferente está acontecendo. É a unção de Deus, é o rio de Deus. Ele está inundando a igreja. E quando você pega uma brasinha e encosta com outra brasinha, acontece o quê? Sai faísca, sai fumaça, sai fogo. Às vezes a irmã, o irmão é revestido pelo Senhor, ele está no cantinho dele sozinho, caladinho. Desemboca o vaso, querido. Desemboca o vaso. Se o Senhor te mandou, profetiza. Se o Senhor te mandou, ora em mistério. Se o Senhor te mandou, vê, enxerga visões celestiais. Conta para a igreja para o crescimento da obra de Deus. Aleluia. Não ficam visões para você. Não ficam revelações para você. Conte. Porque quando nós contamos, nós espalhamos a notícia do poder de Deus. As pessoas são impactadas, elas vão querer também sentir esse poder sobre a vida delas. Os discípulos que encontraram Jesus lá no caminho de Emaús, qual foi a primeira sensação? Lembra aí daquela passagem. Os dois discípulos encontraram Jesus no caminho de Emaús. Eles sabiam quem era Jesus? Eles conseguiram perceber que era Jesus? Não, né? Mas eles sentiram uma coisa. Sentiram seu coração arder. Tem vezes que você está conversando com uma pessoa falando sobre Jesus e você sente a pessoa falando com você, o seu coração está ardendo, está queimando dentro de você. É a presença do Espírito Santo de Deus. É a evidência do revestimento de poder. Às vezes você está na igreja, você está ouvindo aquela palavra maravilhosa, está batendo no seu coração está sendo aquecido.
poder é a palavra de Deus entrando verdadeiramente no teu coração. Então, é a presença do poder de Deus. O revestimento de poder, ele não é uma coisa para vaidade. Ele não é uma coisa para você dizer, eu sou revestido, eu fui batizado. Não é para isso. O revestimento do poder é para que você evidencie o poder de Deus. Para que nós possam perceber, porque no mundo não adianta você contar. O povo tem que ver. Se você vê até Tomé que andava com Jesus e dizia, ele ressuscitou? Pois eu quero ver. Eu quero colocar o meu dedo na ferida dele. Quando Jesus entrou naquela casa, ele disse, está aqui, Tomé. Põe o teu dedo na minha ferida. Põe o teu dedo aqui no meu lado. Então, querido, é necessário mostrar o poder de Deus. É necessário que as pessoas vejam o poder de Deus. Quando as pessoas vêm na sua igreja, elas têm que sentir que o poder de Deus estava naquele lugar. Elas têm que sair daqui diferentes. Elas têm que sair daqui renovados. Eu não digo que todas as pessoas que entrarem por essas portas vão ser revestidas com o Espírito Santo de Deus, mas eu peço a Deus isso. Eu sei que quando nós formos todos revestidos, cada pessoa que entrar por estas portas, ela vai sentir que entrou num ambiente diferente. Ela vai sentir que ela entrou num lugar onde o poder de Deus aflora. Ela entrou num lugar que ela vai sentir o coração dela ardendo. Quando nós evidenciarmos o poder de Deus nesse lugar. Quer ter um renovo de Deus? Quer sentir o poder de Deus? Quer sentir o fogo? Sabe o que você vai fazer? Perdoe agora quem já lhe ofendeu. Tire essa pedra de dentro do seu coração. O Espírito Santo só pode inundar onde tem espaço, mano. Se dentro do seu coração tem uma pedra muito grande, um perdão que você não liberou, aí agora você está pensando, mas não foi culpa minha. Libere essa pessoa então. Libere esse perdão lá de dentro da sua alma. Perdoe. Veja bem, perdoar não é esquecer. Esquecer é a amnésia, certo? Perdão é quando você lembra e não dói mais. Quando não dói mais, você perdoou. Quando você perdoou, aquela pedra foi removida e tem espaço para o Espírito Santo inundar o seu ser. Depois disso, esqueça os questionamentos e abra seu coração. Sabe o que é esquecer os questionamentos? Por que Deus fez na vida da irmã dele e não fez na minha vida? Por que Deus faz na vida de Sara e não faz na minha vida? Por que Deus faz na vida da Osnaldo e não faz na minha vida? Pare de questionar. Tem até aquele que ele gosta, né? Questiona ou adora. Escolhe aí. O que é que você prefere? Adorar ao Senhor é entregar o seu coração em louvor a Ele. Louvor não é simplesmente cantar, a gente louva com orações também. Desde que o nome do Senhor seja exaltado. Quando você remover a pedra do perdão dentro do seu coração, quando você decidir verdadeiramente se entregar ao Senhor, quando você decidir parar de questionar, abrir o seu coração para adorar o Senhor vai verdadeiramente entrar na tua vida e tu vai sentir o Espírito Santo como línguas de fogo. Então exalte e adore o nome do Senhor. Entendemos o que é o Espírito Santo? Vamos ficar de pé. Eu vou conversar com vocês. Peço que vocês me ajudem. E nesse momento você vai pedir para o Senhor quebrar ferrolhos e portas que impedem o mover do Espírito Santo na tua vida nessa noite. E se você realmente adorar, o Senhor vai chegar na tua vida. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida. Em lugar me lançarei. Posso ouvir a tua voz.
impede, Senhor, nós nos entregarmos verdadeiramente a Ti. Em nome de Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Pai. E eu creio, Pai amado, no Teu poder. Eu creio no Teu Espírito Santo neste lugar. E eu sei, Espírito Santo de Deus, que Tu estás aqui. Eu sei, Espírito Santo de Deus, que o Teu poder vem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu profetizo agora que o Teu Espírito Santo venha dar este lugar como rio de vida. Eu peço, Senhor amado, para Deus transbordar o Teu poder, transbordar o Teu Espírito Santo. E creio, Pai amado, que o Teu poder e a Tua misericórdia vem sobre nós, nos limpando de todo mal, arrancando toda pedra de tropeço, toda falta de perdão, e que o Teu Espírito Santo venha nos tocar cada dia, mais e mais, o Teu Espírito Santo sobre nós, a unção do Teu poder sobre nós, para nós anunciarmos a Tua palavra com intrepidez e ousadia. Nós cremos, Deus amado, no Teu poder, no Teu Espírito Santo, que começou a dar cheio de raiva, Senhor, eu clamo pelo Teu poder neste lugar, Senhor. Eu sinto que Tu estás aqui, Pai. Toque em nossos corações, Espírito Santo de Deus. Vem neste lugar com mistério de línguas de fogo. Vem neste lugar com profecias. Vem neste lugar com visões. Vem neste lugar com dons do Teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Que aquele que pode dar está neste lugar. Vai adorando, vai adorando. Vai adorando no seu pensamento na vida. Vai adorando que Ele vai tocar. Vai adorando, vai adorando. Não insista, insista. Não pare, não desista. Porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, Espírito Santo de Deus. Sentimos, Pai, nosso coração revigorado, Senhor. Sentimos o nosso Espírito, nosso querido, sendo cheio do Teu poder. Senhor, derrama o Teu poder sobre este lugar. Eu creio no Teu poder, Espírito Santo de Deus. Tu és fiel, Tu és poderoso. Derrama, Pai, derrama sobre o Teu povo, Deus. Derrama sobre o Teu povo, Senhor. Derrama sobre o Teu povo, derrama sobre o Teu povo, Pai. Oh, aleluia. Senhor, nós Te agradecemos por este culto abençoado. Nem que nós sentimos o toque do Teu poder. Nem que nós sentimos o toque do Teu Espírito Santo. E Te pedimos, Senhor, que esta obra não esteja completa ainda. Que no decorrer da nossa noite, que Tu visites a cada um, Senhor. E aqueles, Pai, que ainda não foram revestidos nesta noite, sejam revestidos em seus lares. Sejam revestidos no trabalho, sejam revestidos caminhando, onde eles estiverem, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e verdadeiramente vão ser revestidos pelo Teu poder. Senhor, nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. Toma cada um, Senhor amado, em Tuas mãos. Zela pelo Teu povo, Senhor. As ovelhas, Pai, que Tu me deste, Deus, eu intercedo por cada uma delas e peço a Tua proteção, Senhor. Peço a Tua bênção. Peço o fogo do Teu Espírito Santo sobre cada uma delas, para que juntos, Senhor, nós anunciemos a Tua palavra afogados com ousadia e intrepidez. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua potente mão, nos guardando e nos livrando de todo mal. E que o amor de Deus, a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo habite ricamente em cada coração, hoje e sempre, que o povo de Deus leva. Amém. Está encerrado o trabalho em nome de Jesus.